Boa noite a todos os irmãos. Sintam-se todos abraçados em nosso nome, bem como da espiritualidade que já nos assiste desde o momento em que aqui aportamos. Escutando a palestra do Divaldo sobre os karmas coletivos do Brasil, e esse tema sai do livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo Espírito Humberto de Campos, de psicografia de Chico Xavier. Divaldo nos traz, essa mensagem e a gente gostaria de compartilhar então com todos aqui. Você sabia que o Brasil tem ou já teve vários karmas coletivos? No Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo. Nós vamos entender por que Pátria do Evangelho e por que Coração do Mundo, Mas os karmas, esse fator, na verdade, foi determinante, então, para que o nosso país fosse escolhido para o florescimento do Espiritismo. Olha só, esses karmas foram determinantes para que São Luís escolhesse o Brasil, como Pátria do Evangelho, por intermédio do anjo Ismael, que é o nosso governador, depois de Jesus, é lógico, é claro, Ismael foi escolhido por Jesus, para ser o anjo guardião do Brasil. E aí, por intermédio, dessa comunicação entre o mundo superior, os espíritos, aí foi escolhido o Brasil para ser o coração do mundo. É uma responsabilidade muito grande que nós temos, Olha a responsabilidade que nos colocaram, nos deram essa responsabilidade. Então, meus irmãos, nós vamos entender um pouquinho agora através das palavras do Divaldo. O que ele diz? Eu não gosto muito de usar essa palavra, karma, mas para entendermos aqui, o karma coletivo seria um karma associado a um determinado grupo de pessoas ou até mesmo uma nação. Esse karma é o resultado do quê? Comportamentos individuais e de grupos específicos. Então, nós vamos entender aqui a lei de causa e efeito. Lá no final nós vamos falar então um pouquinho mais sobre a lei de causa e efeito. Então podemos tomar, por exemplo, o karma coletivo em relação a um grupo específico, como por exemplo, um acidente de avião. Quantas pessoas morrem num acidente de avião? Desencarnam juntos. Quantas pessoas, aqueles espíritos possuem as mesmas necessidades de expiação e evolução, principalmente, na expiação e na evolução, a necessidade de estarem juntos. E quantas vezes a gente já viu nessas histórias, vamos pegar o exemplo dos aviões primeiro, Quantas pessoas, que estão no acidente, já houve vários casos, de acidente de avião que pessoas sobreviveram ao acidente. Imagine sobreviver a um acidente de avião, Não é para qualquer um. E quantas pessoas já perderam esse avião, de estar com a passagem na mão, de sair correndo e não conseguir pegar esse avião? Por que isso? Porque não era para essa pessoa estar junto nesse grupo de pessoas que precisavam dessa expiação e dessa provação, dessa prova, de desencarnar juntos, coletivamente. E nós temos aqui no Rio Grande do Sul vários casos também. Então, ao mesmo tempo, esse é apenas um exemplo, Às vezes esse karma coletivo de grupos específicos pode também ser desastres naturais. Aí nós temos aí a barragem de Brumadinho. Quantas pessoas desencarnaram ali, Pouco tempo, as enchentes do Rio Grande do Sul. E por incrível que pareça, ele descreve aqui também, que no próprio Rio Grande do Sul, tivemos a Guerra dos Farrapos. Quantas pessoas desencarnaram ali, quantas pessoas foram traídas ali, Os lanceiros negros foram traídos,
Mas, segundo ele, essa revolução farroupilha não estava prevista nos karmas coletivos. Não estava previsto. Claro que depois disso, muita coisa aconteceu, né? Então, às vezes, esse karma coletivo específicos, né? Como estamos vendo no Rio Grande do Sul, né? Agora, aí há um determinismo. Será que há um determinismo para que isso aconteça? Né? Ou mesmo, claro que não. Nem todos que estão sofrendo lá estão resgatando faltas do passado. Às vezes, as situações desta própria reencarnação os levaram a viver naquele local. Então, nem sempre também, né? Então, as pessoas que sofrem, que passaram por isso, que estão passando pelo fato disso, necessitavam desse tipo de... Mas era previsto no processo reencarnatório que iria acontecer com eles alguma coisa. E aí essa questão isolada, né? Mas não podemos negar que muitos ali estão corrigindo escolhas de reencarnações passadas. Né? Então, a gente sempre fala-se muito no processo reencarnatório, até porque a gente estava falando, né, de reencarnações. Processos reencarnatórios são escolhas. A gente escolhe reencarnar naquele meio. Aquela história, não pedir para nascer, pediu sim. Né? Nós pedimos para nascer. Né? Aonde estamos. Querendo ou não, nós nascemos, né? Não há um determinismo, há sim uma escolha. Né? Porque Deus quer assim. Não, Deus não quis assim. Não é que Deus que quer, é nós que queremos. Tudo que acontece conosco não é porque Deus quer, Deus permite. Deus nos permitiu desencarnar nesse local, com essas pessoas, né? Porque nós assim pedimos. Porque nós precisávamos desse fator para a nossa evolução, para o nosso progresso moral. Então, a diferença entre karma coletivo e o karma individual. Acredito que o determinismo não pode ser adotado para dizer que todos estão espiando ou que ninguém está espiando erros do passado. Né? Então, não dá para dizer exatamente, né, que seja ou não seja. Agora, existe também o karma coletivo que se estende a toda a nação. Então, nós vamos falar da nação, né? De toda uma nação. Como, por exemplo, guerras de grandes proporções. Né? A gente está vendo agora acontecendo lá no Oriente Médio, lá, essas guerras. Parece que não termina nunca. A gente vê falar, fizeram um acordo de paz, no outro dia está explodindo tudo de novo. Né? Tá morrendo gente matando gente. Olha só, são espíritos desencarnando, né, em grande quantidade. As epidemias, né, nós tivemos aí várias epidemias, tivemos na Europa, né, várias epidemias, no Brasil, né, a última que tivemos aí foi do Covid. Quantas pessoas desencarnaram? É ou não é um desencarne coletivo? Né? É um desencarne coletivo, mas porque era necessário. Fome, essa aqui, né? Como tem gente que morre de fome. E aqui, meus irmãos, eu lembrei agora de uma mensagem, né, que há poucos dias, ela já ouviu várias vezes, né? Chico Xavier tinha saído da casa espírita e ele ia indo na rua e viu uma senhora catando comida num tonel de lixo. E ele, quando foi atravessar a rua, o mentor, o Emmanuel, né, que é o mentor do Chico, diz: não, para. Não, mas eu não posso ver uma cena. Deixa ela lá. Ela está passando porque ela fez milhares e milhares de pessoas passarem. Ela fez essa escolha. Por quê? Porque ela foi governadora, né? Inclusive tem uma placa. Ela foi nas encarnações anteriores dela, né? Numa das encarnações, ela tinha sido o governador daquele local. Inclusive a placa da rua dizia governador, rua governador, não dizia o nome, né? Só rua governador, na rua que tinha o nome dele. Só que agora tinha encarnado como mulher e estava comendo comida do lixo. Né? Ela estava espiando, né? A expiação é a gente sentir na pele
aquilo que a gente fez os outros passar. E isso nos alerta, né, gente? Porque tudo que a gente faz o outro sofrer hoje, nós vamos sofrer na encarnação que vem. Ou ainda nessa. Porque nós estamos num mundo de prova e expiação, fizemos as nossas escolhas, estamos passando pelas provas, mas estamos expiando o que nós já fizemos o outro passar. Né? A gente vê, tem uma oração que eu aprendi quando criança ainda, né? Acho que foi nos escoteiros até, que diz assim, quando a gente vai fazer a refeição, diz assim, ó, uns têm, mas não podem, outros podem, mas não têm. E aí diz, nós que temos e podemos, bendizemos ao Senhor. Né? Quanta gente tem comida e não pode comer por doenças, né? Quantas pessoas não têm doença nenhuma e não têm a comida para comer? Aí é a injustiça de Deus? Não. É o karma, né? Claro que a palavra karma aqui não se enquadra dentro da doutrina espírita, mas vindo de Divaldo, quem somos nós para contestar, né? Não é? É a escolha das pessoas. É a lei de causa e efeito tocando fundo no coração, na consciência desse ser que reencarnou assim. Né? Quem trabalha, tem mais alguma enfermeira por aqui, né? Acho que é só a Marilena, né? Quem trabalha na enfermagem sabe disso. A gente vê pessoas aí, né? Só um exemplo, né, gente? Não julgando, mas eu já vi pessoas com 1000 cabeças de gado num campo e não podem comer um pedaço de carne. Morre de fome, amíngua, em cima de uma cama de hospital. É justo? Deus é justo? Ah, mas o cara tem tanta coisa, né? E dá uma doença no estômago, no intestino, e a pessoa vai definhando até desencarnar. Nem sempre, então, é dessa vida, já é de vidas passadas, né? Quem sabe quanta comida esse vivente negou para alguém? Violência, tirania, ditaduras, né? Esses ditadores, quantos ditadores nós tivemos já que reencarnaram, que a gente sabe? E aqui quando a gente fala em tirania, ditadura, meus irmãos, não falamos só na visão política, na visão geral. Ditadores, né? Como patrões, como pais ditadores, pais tiranos, né? Porque a tirania e a ditadura não é só de governantes. Às vezes acontece dentro de casa. Dentro de casa. Um familiar tirano. E assim, entre outros tantos outros eventos, né? Nós podíamos relacionar aqui, mas o nosso tempo é curto. Então, o karma coletivo se manifesta em grupo de pessoas, na sociedade e até nações, e até mesmo na humanidade como um todo. Então, a gente tem visto aí, né? Lá o tsunami destruindo, né? Aquilo vai varrendo tudo pela frente, né? A nossa enchente no Rio Grande do Sul, a água foi subindo, né? Pegou muitas pessoas desprevenidas, mas muita gente conseguiu sair. Mas o tsunami, tu não sai do tsunami. Não tem como sair do tsunami, né? Ele vem derrubando tudo que vem pela frente, né? Ele não avisa. Olha só, aquele povo tinha que estar lá naquele local, naquela hora. Ele é, portanto, o resultado de ações conjuntas e crenças compartilhadas que influenciam o destino de um grupo. E aqui, ó, quando fala em crenças compartilhadas, né? Fanatismo religioso. Quantas pessoas morreram, ou, né, foram mortas pelo fanatismo, pela intolerância religiosa? De diferentes grupos, né? Judeus ou não, né? E assim por diante. Então é importante entender isso e não confundir o karma coletivo e aqui como o karma individual. Né? Nós estamos falando aqui, já que o karma individual se relaciona com ações e suas consequências na vida de uma única pessoa. Né? Então aqui a gente vê, né, que o karma individual ele se refere àquela pessoa. Né? Então,
Tem uma história também que Chico conta, né, de uma mãe que não perdoava, né, não lembro se era a irmã ou era a empregada, a babá que saiu, o menino saiu de bicicleta e com a babá, e ele foi atropelado por um caminhão, né, e a mãe não perdoava. E daí nas cartas de Chico Xavier, tá no livro Cartas de Chico Xavier, né? E isso é bom que tem gente, mais gente que leu a história aí, viu? Né? E aí Chico disse para a mãe, ela só foi um instrumento. E contou a história do menino toda, porque ele desencarnou, né? A babá só foi um instrumento naquela hora, né? Porque estava previsto, né, no karma pessoal, individual daquele menino, que ele ia desencarnar de um acidente, né? Daquela forma. Então, a babá só foi um instrumento naquele desencarne, né? Naquele karma individual. É importante entender isso e não confundir o karma coletivo com né? É uma jornada pessoal moldada principalmente pelo quê? Pelas nossas escolhas. Tudo que nós fizemos escolhas. Por isso que eu sempre digo, ó, a gente tem opção, escolha e consequência. E esses karmas coletivos e karmas individual, né, é resultado das escolhas nossas. Se a gente sabe que não pode comer determinado alimento, né, vai dar alergia, vai dar... Por que come? Sabe que ingerir bebida alcoólica e dirigir poderá causar um acidente. Por que a gente faz? Né? O ser humano vai experimentando seus limites. Só que as escolhas, meus irmãos, depois de feita, só tem colher as consequências. Nós não podemos voltar atrás e fazer de novo, não, né? Nós podemos fazer as escolhas corretas para poder colher um futuro melhor, para colher, né, as consequências dos nossos atos, sejam consequências de paz, de amor, de união, de reencontros com aqueles que nos aguardam, para onde a gente está se deslocando, né, no caso. Pensamentos e emoções. Aqui nós pegamos, né? Quando a gente faz as escolhas, quando a nossa jornada, né, moldada pelos pensamentos e as emoções. Me diz o que pensas e sentes e direi quem anda contigo. Não é me diz com quem andas e direi quem és. Não, eu posso estar com uma pessoa totalmente, né, desregrada e eu não ser desregrado. Eu posso não aceitar as ideias, as opiniões dele. Porque eu tenho a minha liberdade de pensamento. Agora, tudo que eu sentir, a emoção, todo o pensamento emanado, né, poderá gerar uma ação, vai gerar uma ação. E essa ação é que vai ser determinante na minha evolução. Então, esse cuidado das emoções, dos pensamentos, das escolhas que vamos fazer, é que vai determinar. Então, não há um determinismo próprio, mas é possível, sim, que tanto esses karmas coletivos como o karma individual possa ser amenizado, a minha prova, a minha expiação, através das minhas escolhas no bem, da minha reforma íntima, do meu evangelho, da minha caridade, do estudo. Então, pode ser, né, aquilo que eu falei antes. Pode ser que uma dessas pessoas que tenha perdido o avião estava, né, previsto também para ele desencarnar nesse acidente de avião. Mas por que ele perdeu o avião? Porque ele era uma pessoa boa, porque ele, né, ele praticava o bem, ele mudou o cenário dele através do quê? Das emoções, dos pensamentos e das ações. As nossas ações, sim, aí é um determinismo. Nós estamos determinando que o nosso karma, né, vai ser de acordo com as nossas ações. Por isso é importante manter as nossas emoções, controlar os nossos pensamentos e principalmente no agir, fazendo a escolha certa, no caminho do bem. Então, o karma, aqui ele fala de uma história do karma ligada à noite de São Bartolomeu, ó.
Os espíritos relatam que São Luís, o guia espiritual da França, agora lembrei, o guia espiritual da França, São Luís, estava preocupado com a história do grande país de Galhas, 1571, a noite de São Bartolomeu. Uma grande tragédia aconteceu, graças a Catarina de Médici e seu filho Carlos IX. A influência por nobres e elementos do clero que induziram a grande matança, juntamente com a influência da Espanha e do Duque de Alba, contribuíram para essa tragédia, né? Então, quem quiser ler, estudar, aí, Noite de São Bartolomeu, né? Onde tantas pessoas morreram. Perseguições, né? A noite de São Bartolomeu se prolonga e alcança ao longo do tempo conquista de terras longínquas, procurando dar unidade ao país. Ela renasce, olha só, 1571, né? Depois ela renasce em 1815, quando 15 mil protestantes foram mortos, assassinados e atirados no rio, cujas águas ficam infestadas por mais de um mês de sangue. 15 mil protestantes morreram, né, nessa noite. Esses ódios fazem com que a Revolução de 1789, aqueles inimigos de 1571, renasçam e nós vamos ver nos dias de terror. Entenderam? De 1571 renasceram em 1815 e foram mortos. Então, é a justiça de Deus, né, dando a eles conforme eles tinham feito. Então, por isso que eu digo, como eu disse antes, cuidado com o que você faz hoje. Alguém sofrer, alguém passar fome, né, você vai sentir na pele. Tem um ditado que diz: aqui se faz, aqui se paga. É verdade. Aqui se faz, aqui se paga. Né? Então, esse cuidado das nossas escolhas. Né? O Espírito Ismael enumera os karmas coletivos do Brasil. São Luís procura um meio de tirar esses espíritos do solo da França e transferi-los para uma nação que não tivesse karmas coletivos. Curiosamente, o guia espiritual do Brasil, que é Ismael, apresenta o Brasil como um país sul-americano que tem menos karmas coletivos. Por isso, então, os nossos karmas coletivos são apenas dois: a escravidão negra, né, na época, e que não é nosso karma, é de Portugal, e que nós liberamos através da Princesa Isabel, da Lei Áurea de 1888, no dia 13 de maio. Portanto, é um karma retirado da cultura brasileira, né? A Guerra do Paraguai, o ódio tremendo da Tríplice Aliança, a grandeza e dureza do nosso general, o ódio de determinados personagens da corte do Brasil, tá? Essa guerra infame até hoje deixou marcas no país vizinho e foi uma covardia inexplicável, quando 3 países se unem contra o atrevimento de um ditador que lançou seu país nessa hecatombe terrível, onde 4 crianças foram mandadas para lutar, né? Ali na Guerra do Paraguai, né, jovens mais tenra idade foram mandados para a guerra, né, por causa de uma ditadura. Então, aí para o Brasil pagar o seu karma, né, construiu o quê? A usina de Itaipu, né, porque as leis são inexoráveis. Hoje, de fato, Itaipu é muito mais útil ao Paraguai do que a nós, que compramos energia do nosso país vizinho, por nos emprestar um pouco das águas do rio Paraná e Paraguai. Então, essa relação entre a Guerra do Paraguai, né, esse karma, né, foi transferido, né, para o país vizinho. Então, São Luís escolheu o Brasil para o desenvolvimento do Espiritismo. Como essas leis soberanas são extraordinárias, Ismael se candidata a que a árvore do Evangelho seja transplantada para o Brasil. No Brasil, meus irmãos, São Luís concorda que o Espiritismo nasça na França. Então, o Espiritismo nasceu realmente na França. Por quê? Porque lá era um país de maior cultura, né, na época. Tinha muito mais cultura na França do que no Brasil. Mas que ali não viceja,
Ele irá florescer no país onde não existe o karma coletivo de guerras infames. Sim, tivemos pequenas guerras, tivemos, o Brasil teve, né? Na Bahia tivemos a Guerra dos Alfaiates, no Rio Grande do Sul tivemos guerras, a Revolução Farroupilha, como eu falei antes, até hoje estão lembrados em todo o território, mas não como karmas coletivos, descrito por Divaldo. Então vamos à pátria do Evangelho, que achamos que é melhor. O mundo espiritual está vigilante, apanhando a nossa leviandade, a nossa fidelidade, o sentimento pátrio, o sentimento de ganância, de interesses imediatos, para então construirmos um mundo novo. Então no Brasil, aí, essa negociação, São Luís, Ismael, né? Na França não dava para ter... O Espiritismo só nasceu lá e daí veio para o Brasil. Como? Por quê, meus irmãos? Olha aqui, graças a essa negociação, o Espiritismo veio com a alma dos franceses para cá. E quando foi apresentado, por volta de 1865, na primeira casa espírita, primeiro centro espírita da América do Sul, com o nome Grupo Familiar do Espiritismo. Famílias que começaram a estudar o Espiritismo vindo da França. Graças ao jornalista que mandou para Allan Kardec uma mensagem. Então, esse jornalista recebeu uma mensagem psicografada pelo Espírito de Verdade. Mas antes dele publicar no Brasil, antes dele divulgar essa mensagem, ele mandou para Allan Kardec. Nem ele tinha certeza disso. Mas ele mandou para Allan Kardec uma mensagem do Espírito de Verdade, recebida no solo cidade de Salvador, em Paris. O Espírito de Verdade confirmou a sua legitimidade. E aí foi fundado, então, o primeiro centro espírita da América do Sul, depois que foi confirmada a mensagem, tá? Então, meus irmãos, olha aqui, não se espante que nós tenhamos alguns milhões de trabalhadores espíritas, milhões, e a França não tenha talvez 2 milhares de simpatizantes. Isso está lá no livro, que eu acabamos de falar lá, do Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quem quiser ler, oriento que leia, Então, os karmas coletivos do Brasil são consequência da lei de causa e efeito. Aqui está o que eu falei antes, bem no início, lei de causa e efeito. Nada acontece por acaso, Nada, 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 nada. Tudo que veio para nós teve uma causa. E aí volto a dizer, as emoções, os pensamentos e as ações. Tudo é causa de nós mesmos. Não é dos outros. É do mundo, talvez, Quando se fala em coletividade, Quando a gente cruza os braços, quando a gente pensa, não é comigo, quando não for comigo, tá bom. O problema das drogas não é na minha família, tá tudo bem. Quando não for com os meus, tá bom, deixa assim, Quer dizer, o mundo está caindo na nossa cabeça e nós estamos neutros, não estamos fazendo nada. E o não fazer nada diante de determinadas situações pode ser pior para nós do que fazer alguma coisa. Porque se a gente fizer alguma coisa, pelo menos a gente tentou, a gente lutou por alguma coisa. É que nem a gente tem uma goteira grande na nossa casa e a gente não faz nada, deixa aí a goteira, Quando vê, cai a casa. Por quê? Porque eu não fiz nada, deixei que aumentasse. Um pequeno vazamentinho de gás, não é só um vazamento, ali bota um sabão e deixa, não, vai explodir. Não é assim? Então, não fazer nada, meus irmãos, o comodismo, cruzar os braços, ou enquanto não mexer comigo ou com a minha família, não tem nada a ver com isso. Então, meus irmãos, é pensar, lei de causa e efeito. Sempre é a velha frase, a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas de toda forma, quando falarmos em karma, prefiro chamar de causa e efeito. Assim, entendemos que se uma pessoa está sofrendo devido a um karma, está sofrendo o efeito derivado dessa causa. Ou seja, tendo uma expiação de erros, de reencarnações passadas, ela está em um processo de aprendizado e de evolução. Tudo faz parte da nossa evolução. Só para nós entendermos, Ismael é o dirigente espiritual do Brasil. Missão que lhe foi confiada por Jesus,
pois a terra do Cruzeiro estava destinada a ser o ponto central de difusão da mensagem do Cristo. Ele está na liderança espiritual da nossa nação desde o seu descobrimento, orientando a formação da alma coletiva do nosso povo para a concretização do seu caminho espiritual. Ismael manda o meu coração que doravante seja o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do Cruzeiro. Recebe dos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações de nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Tá lá no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vamos ler, vamos estudar, vamos entender o que está acontecendo no nosso Brasil. Por que tantas coisas acontecem? Deus é justo, né? E nessa justiça divina ainda está muita coisa por acontecer, tá, meus irmãos? Desejamos então a todos que tenhamos um bom Natal, que tenhamos realmente, que pensemos, né? O Natal está chegando, meus irmãos, né? Mas o que é o Natal? Reservemos esse Natal para um respiro consciente. Respiro consciente. Desaceleremos, apreciemos a companhia, o sabor da comida, o brilho das luzes. Enviemos uma mensagem sincera para aquela pessoa que não vemos há tempos. Telefonemos para o parente distante e digamos o quanto ele é importante. Pequenas atitudes são como gotas do oceano. Juntas formam a imensidão de um mar de boas palavras. Que neste Natal, nossa melhor decoração seja um sorriso e nossa melhor melodia seja o riso das pessoas que amamos. Afinal, nosso maior tesouro é a família que construímos, o laço de afeto que nos une e nos fortalece a cada dia. Se possível, estendemos a mão a quem precisa, mesmo que de longe, uma doação, um voluntariado ou simplesmente um ouvido atento. A solidariedade é a essência do espírito natalino. É a prova de que o amor de que tanto falamos é de fato uma ação. Façamos um pacto de gentileza para o final do ano, tratar a todos com o respeito e a dignidade que merecem, desde a atendente da loja até o motorista no trânsito. Que a luz do Natal, meus irmãos, ilumine a nossa maneira de conviver. Usemos esta data em que lembramos o nascimento do Mestre Jesus para nos amarmos, para nos cuidarmos, para nos perdoarmos. Permitamos que a alegria, que a energia da noite de Natal nos recarregue a esperança, para que o ano que se aproxima seja construído com mais fé e propósito. Lembremos, meus irmãos, o verdadeiro milagre do Natal é a nossa capacidade de recomeçar, de amar e de sonhar. Vivamos, portanto, esse Natal diferente, de coração aberto e alma leve. Que a paz de Cristo habite em nosso lar, a harmonia guie nossos passos e as boas palavras transformem nosso dia e de quem está ao nosso redor. Um feliz e perene Natal a todos nós. Reflexões, Jesus, esperança, respeito, dignidade. Que esse amor infinito penetre em nosso coração, Senhor. Que possamos dar esse presente para nós. O melhor presente é o amor, a fraternidade, o abraço, o sorriso, a compreensão e, acima de tudo, o perdão para aqueles que estão conosco na nossa caminhada. Fortalece, Senhor, as correntes que nos unem a esta doutrina que nos consola, nos esclarece, nos orienta para a nossa evolução pessoal e também para a evolução da nossa humanidade. Que esse momento de transição planetária possamos ser esse elo de ligação entre todos aqueles que buscam a Tua luz, Senhor.
que a paz reine nos corações e o amor prevaleça entre as famílias, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.